Bom, na data de ontem, dia 12 de novembro, estava marcado na cidade de Curitiba, né, o julgamento, o júri, naquele caso que envolve a Suelen, né? Ela acabou sendo morta a tiros lá em Curitiba, em frente aos filhos, né? E esse júri estava marcado então para ontem e acabou sendo adiado. E para falar então sobre este assunto, nós vamos conversar com o Dr. Jackson, diretamente aí da capital paranaense, diretamente de Curitiba. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse então para as pessoas que estão nos assistindo o que acabou acontecendo, né, por que foi adiado então o julgamento. Seja bem-vindo. Boa tarde, Maurício. Boa tarde toda Prudentópolis e região. É sempre um prazer retornar à minha casa, Prudentópolis, onde eu nasci, e para falar de um caso de especial relevância que envolve todo o estado do Paraná, mas especialmente as duas cidades, a capital Curitiba e Prudentópolis, que era o local de residência desse casal. Nós teríamos ontem, então, esse júri que não aconteceu em razão de um pedido de adiamento da defesa do acusado Jâmino Quedaros de Aquino. Eles pleitearam a juíza e esse pedido foi deferido. Esse pedido tem um embasamento em um recurso que foi protocolado no Tribunal de Justiça às vésperas do julgamento, horas antes do julgamento iniciar, e que pretendia tirar de Curitiba a competência para julgar esse crime doloso contra a vida da Suelen. É um pedido de desaforamento, que na prática é isso mesmo, é que esse julgamento seja realizado em outra cidade. A justificativa desse pedido é em razão da ampla divulgação que esse caso está tendo. Nós, obviamente, discordamos desse pedido, não compactuamos com esse adiamento, mas é uma decisão judicial e ela precisa ser cumprida. Havendo, então, essa decisão, pleiteamos ao juízo que saíssemos de lá, todos intimados com uma nova data, e essa nova data em que será feita justiça com a condenação dos Jâminos será no dia 12, 13 e 14 de maio de 2025. Infelizmente, esperávamos que no dia de ontem tivéssemos um ponto final, que a sociedade paranaense tivesse um ponto final nesse caso tão brutal, essa morte tão brutal, mas que infelizmente será postergada aí para mais 6 meses. Eu quero deixar claro também, Maurício, que nós confiamos aqui na sociedade de Curitiba, na imparcialidade dos jurados. Temos certeza que do Conselho de Sentença de Curitiba, com a condenação ou não, só virá uma coisa: a justiça, que é o que esperamos nesse caso. Agora, doutor Jacques, como o senhor acabou de falar, né, o júri ficou para o mês de maio, né, do ano que vem. Agora, em relação ao local dele, pode ser realizado novamente, ser marcado para Curitiba, ser realizado aí? Sim, ele está já marcado para Curitiba, porém, pende de julgamento ainda o recurso que está no tribunal. Pode ser que os desembargadores do colegiado entendam que esse júri deve acontecer em um outro local. E aí nós teremos uma outra data também, que pode ser antes ou depois dessa que já está previamente marcado. Nós, pela experiência que temos aqui em atuação no Tribunal do Júri da capital, e também baseado em decisões do Tribunal de Justiça, especialmente da primeira Câmara, onde está sendo julgado esse recurso, entendemos que não haverá esse desaforamento. Esse é um caso de grande repercussão, não só aqui na capital, mas como em todo o Brasil. Ele serviu como base até mesmo para projeto de lei que pretende excetuar, no caso de prisões durante o período eleitoral, as prisões relacionadas à Lei Maria da Penha. Não há sentido algum que alguém, como foi o caso dos Jâminos, que tenha um mandado de prisão, não possa ser cumprido durante o período eleitoral. E essa repercussão do caso também foi objeto de análise lá do Legislativo Federal, e a repercussão não é só aqui de Curitiba, em qualquer lugar em que esse caso for julgado, terá também ecoando as lentes, os microfones da imprensa, as lentes da televisão, de rádio, de blogs escritos, de jornais escritos. Infelizmente, não há o que ser feito.
sendo julgado em Curitiba ou em outro lugar, a repercussão será sempre muito grande, porque é um caso muito cruel. É um pano de fundo de crianças implorando pela vida da mãe e o pai atirando de forma impiedosa. Isso certamente traz repercussão, também por conta de tudo ter sido filmado. Isso não tem como apagar da cabeça dos jurados em qualquer lugar do Brasil. Bom, nós sabemos aí que o Dr. Jackson acompanhou esse fato, esse caso, né? Desde do momento que aconteceu, desde do início. E agora, doutor, como é que está a expectativa, né, de vocês, né, o senhor como advogado, da família, em relação a quantos anos de prisão aí o autor deve ser condenado por esse crime? A prisão, ela certamente virá. Eu confio na justiça, confio no discernimento dos jurados, sejam eles daqui de Curitiba ou de onde esse julgamento vier. E esperamos que as 4 qualificadoras que foram alinhadas na denúncia, reconhecidas na pronúncia e que serão apresentadas aos jurados, bem como as 2 causas de aumento, que também articuladas na denúncia, serão reconhecidas. Em havendo reconhecimento das 4 qualificadoras e 2 causas de aumento, nós estimamos uma pena entre 30 e 40 anos. Isso eu não posso afirmar com precisão uma pena, porque quem vai dosar isso é um juiz de direito ou uma juíza de direito, como é o caso hoje, e nós confiamos que essa prisão seja bastante elevada, entre 30 e 40 anos. E isso, Maurício, será suficiente, então, para manter o Jâminos o resto de sua vida atrás das grades, porque já tem uma idade avançada, o cárcere, ele certamente desgasta muito quem lá está, e uma pena de 30, 40 anos certamente não alcançará a liberdade para ele. Bem, Dr. Jackson, eu gostaria então de imensamente agradecer a sua participação, a sua colaboração nesse momento, né? Nós sabemos aí que o senhor tem acompanhado esse fato, esse caso, desde do momento que ele aconteceu aí em Curitiba. Muito obrigado pela sua participação e deixamos aí espaço então para as suas considerações finais ou algo mais que o senhor tenha a informar então a nossa população. Muito obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço, Maurício, é sempre um prazer falar contigo e com toda a população de Prudentópolis e região, e eu quero me colocar sempre à disposição da população de Prudentópolis. Eu também digo que vocês podem confiar na justiça, no trabalho dos promotores, do magistrado, da magistrada que está funcionando nesse caso, dos jurados que vão julgar, especialmente o trabalho da banca que atua como representantes da família da vítima, porque a resposta será dada e ela será muito dura. Não toleramos mais a morte de mulheres. E colocamos um ponto final nesse caso aqui, sem dúvida nenhuma, com uma pena exemplar. Muito obrigado, Maurício. Um abraço a todos.